Vamos continuar a exposição do livro de Josué, no capítulo 22. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, Josué 22. A partir do versículo 9, para mais uma vez contextualizarmos. Essas exposições, nós vamos ler inicialmente do 9 até o 12. Josué 22, do 9 ao 12. Diz a inerrante palavra de Deus: Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade e à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. Amém. Oremos. Senhor nosso, concede-nos a Tua graça, Senhor, para pregarmos a Tua palavra, Senhor, com todo testemunho. Para falarmos, ó Deus, das Tuas verdades, com toda convicção. Para anunciarmos, ó Deus, os Teus preceitos, a Tua vontade, por meio, ó Deus, desse texto que acabamos de ler. Necessitamos, ó Deus, da Tua voz, da Tua instrução. Necessitamos não somente ouvir, Senhor, mas também receber nos nossos corações, compreender nas nossas mentes. Nós te pedimos a graça para isso também, ó Deus. Tem misericórdia, porque senão, ó Deus, será mais uma mensagem, mais um sermão, mais um domingo, no qual nós sentamos para ouvir, ó Deus, e saímos para fazer a nossa própria vontade. Não é isso, ó Deus, que desejamos, não é isso, ó Deus, que Tu desejas. Deseja para os Teus filhos, ó Deus, a obediência. Exortas a obediência, capacitas para a obediência e ainda, ó Deus, na Tua bondade, Tu abençoas na obediência. Por outro lado, ó Senhor, nós vamos sofrer as consequências da desobediência, do pecado, da rebeldia. Não desejamos isso, ó Deus. Não somente desfrutar a Tua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus. Dá entendimento àqueles que estão aqui presentes, ó Deus. Aqueles que hão de ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos: Reagindo biblicamente a qualquer sinal de ameaça à unidade do povo de Deus. Parte 2. Vou repetir. Reagindo biblicamente a qualquer sinal de ameaça à unidade do povo de Deus. Nós vimos que as duas tribos e meia, tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, foram liberadas por Josué da batalha. Foram não só liberadas, mas abençoadas e orientadas para desfrutar da sua herança.
e por algum motivo não mostrado nas Escrituras, eles retornaram para antes do Jordão, né, na Transjordânia, e antes de ultrapassarem, eles construíram um grande altar. Não sabemos, a Bíblia não diz, eles certamente não consultaram. Josué não sabia, Eleazar, o sacerdote, não sabia, mas esse altar foi tão grande que ele foi visto e chegou aos ouvidos dos seus irmãos. E os seus irmãos reagiram de forma surpreendente quando tomaram conhecimento desse altar. Eles partiram para a peleja, se prepararam para a peleja contra os seus próprios irmãos. Esses irmãos que haviam compartilhado com ele os perigos e as glórias das batalhas durante todos esses anos em Canaã, na terra prometida. E isso aconteceu poucos dias após sua despedida. Uma reação muito brusca, muito austera, muito forte. Por que isso? Por que isso? Olha, lembre que eles mesmos tinham sido, por causa da sua sonolência, da sua negligência às ordens de Deus, tinham sido exortados por Josué, né, para tomar posse. Por que vocês estão sendo tão remissos? E agora, rapidamente, eles reagem contra seus próprios irmãos. Por que eles fizeram isso? Nós vimos, irmãos, que porque havia uma ameaça ao reino de Deus, uma ameaça à unidade do povo de Deus. Eles sabiam que sem unidade, irmão, no povo não há bênção. Irmão, sem unidade na igreja não há bênção de Deus sobre a igreja. Não há. Há a exortação, há o castigo. Então, irmãos, por quê? Porque, inclusive, o reino dividido não subsiste, diz a palavra de Deus. E com infidelidade a Deus, irmãos, não tem como a gente desfrutar da herança. Com infidelidade a Deus, não tem como desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. E como foi que eles reagiram a essa ameaça à unidade do povo de Deus? Na primeira parte do sermão, nós vimos que eles investigaram com diligência a ameaça a essa unidade. Isso é extremamente importante. A primeira coisa que a gente faz é investigar com diligência essa ameaça. Eles fizeram isso por meio da Escritura, por meio daquilo que Deus tinha deixado através de Moisés, das instruções, daquilo que estava escrito. Eles não fizeram isso usando seus próprios meios, suas ideias, seus pensamentos. Eles não vieram contra seus irmãos, mesmo que estavam preparados para a peleja. Eles não vieram enfurecidos contra seus irmãos, raivosos, iracundos contra seus irmãos. A primeira coisa que eles fizeram foi investigar, perguntar, confrontar, para saber. Enviaram uma delegação. Primeiro, Finéias, junto com os príncipes da congregação, vieram lá para saber o que tinha acontecido, demonstrando zelo, mas um zelo com entendimento. Há um problema sério, irmão, na igreja, nas igrejas, no povo de Deus, é zelo sem entendimento. Normalmente o zelo sem entendimento ele é movido pela emoção, pelo legalismo. Está um zelo por Deus, um zelo pela palavra de Deus, um zelo. Mas quando ele vem sem entendimento, é os judeus. Os judeus zelavam por Moisés, zelavam pela lei de Moisés, zelavam pelo nome de Abraão, patriarca. Mas Paulo disse: vocês não têm entendimento, esse zelo todinho que vocês têm aí é sem entendimento, de nada vale. Serve para os homens. Aquele zelo que os judeus tinham servia para os homens. Eles eram referência de religiosidade. Os escribas e fariseus, Paulo disse mesmo que ele era irrepreensível perante a lei. Mas de que adiantava? Ele disse que nada adiantava esse zelo, esse meu zelo. Eu perseguia a igreja, eu concordava com a morte
dos discípulos de Jesus Cristo, que adiantava? De nada. O zelo sem entendimento dos judeus condenaram Jesus Cristo, porque ele curava no sábado. Zelo sem entendimento, porque os discípulos com fome pegaram espigas para comer, condenaram eles. Então, irmãos, eles tinham zelo, mas aqui eles foram com entendimento, por meio da Escritura. Então, a primeira ameaça à unidade do povo de Deus, ela tem que ser avaliada com cuidado, segundo a Escritura. Em segundo lugar, nós aprendemos que quando há uma evidente ameaça, é preciso mostrar as consequências da infidelidade para com Deus. Nossa natureza pecaminosa, junto com o nosso coração corrupto, sempre nos leva a nos esquecermos das consequências que sofremos por desobedecermos a Deus. Por isso que é sempre bom a gente lembrar as ocasiões em que Deus manifestou sua ira devido à nossa injustiça, à nossa rebeldia, à nossa desobediência. A gente tem a tendência de esquecer disso. A gente tem a facilidade de nos lembrar das nossas boas obras, mas das nossas faltas, das nossas falhas, nós não lembramos com detalhes quando ficamos irados, quando nos rebelamos contra Deus. A gente não está com o espelho na frente para ver a reação do rosto, a forma como se falou. Você não está com um gravador, com uma filmadora para ver a tonalidade da voz, a maneira como muitas vezes nós nos rebelamos. Quando é que isso acontece? Quando a gente se rebela contra Deus? É que a gente vai considerar que Deus está na frente da gente e a gente está falando assim com Deus? Não. Quando a gente se rebela contra a palavra de Deus? Quando um filho desonra o pai e a mãe, ele ali está desonrando a Deus. Quando ele fala com rebeldia contra o pai e a mãe, ele está falando contra Deus. Cristo disse assim: quando destes água a um dos meus pequeninos, a mim me deste, né? Até pergunta: Jesus, quando tiveste fome e nós te demos de comer? Quando tu tiveste sede e nós te demos de beber? Foi quando, aí Jesus disse, foi quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. Quando nos rebelamos, irmãos, contra a palavra de Deus, nos rebelamos contra o próprio Deus. E isso acontece de várias maneiras, muitas vezes interiormente no nosso coração, mas outras vezes vociferando, né, de maneira agressiva, quando fazemos isso contra as autoridades constituídas. Quando a mulher, ela age quando não é insubmissa, quando ela age contra o esposo, ela está agindo contra Deus. Quando o marido age com agressividade para com a esposa, quando devia estar mais amando a esposa, ele está agindo contra Deus, porque Cristo amou a igreja. Ele devia estar amando, mas não está. Então, irmãos, tudo isso, nem sempre nós nos lembramos. Quando agimos dessa maneira, estamos agindo contra o próprio Deus. Então, é bom, irmãos, lembrarmos essas ocasiões. Então, esses irmãos que saíram contra as 2 tribos e meias, lembraram as 2 tribos e meia, o pecado que ocorreu em Baal-Peor, quando morreram 24 mil de uma praga, quando eles foram derrotados por causa do pecado de um único homem. E eles estavam ali perguntando àqueles irmãos: será que o aprendizado tem que ser sempre pela dor? Será que teremos que passar novamente por isso? Então eles apresentaram àqueles irmãos essa questão. Nessa noite, irmão, nós vamos ver mais algumas lições que Deus tem para nós.
para nós aprendermos, né, como reagir às ameaças à unidade do povo de Deus. Então, essa noite nós vamos ver o terceiro motivo. Nós vemos os dois primeiros, que relembramos agora para os irmãos. O terceiro motivo de como reagir às ameaças à unidade do povo de Deus é agir movido por amor e misericórdia. Agir movido por amor e misericórdia. Olha o versículo 19. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Irmãos, ainda argumentando e buscando entender qual a razão dessa atitude, a delegação desses irmãos fez uma oferta. Agora eu quero que os irmãos enxerguem aqui, é uma oferta de amor e de misericórdia, às 2,5 tribos. Por eles não virem real motivo para se construir esse altar, as tribos do oeste do Jordão pensaram que seus irmãos consideravam sua herança impura. Quem sabe poderiam ter pensado que, ele disse, não, eles estavam procurando uma razão, ele disse, por não ter altar lá, porque o altar estava em Siló, né? O tabernáculo estava em Siló, disse, eles vão para cá. Então eles pensaram assim, talvez eles pensem que por lá não ter o tabernáculo, sabe, não ter o altar, eu acho que eles pensam que a terra ia ficar contaminada pelos cananeus, pelas suas práticas abomináveis. Então eles estavam ali, sabe, irmãos, procurando um motivo, uma razão, mas eles não pararam só no buscar entender, compreender seus irmãos. Eles estavam movidos por esse espírito, é verdade. Mas, irmãos, eles foram adiante. Eles fizeram uma oferta. Ou seja, aquilo demonstra realmente, essa oferta demonstra realmente que o coração deles, o espírito deles, não era um espírito de guerra, de simplesmente ir para lá, confrontar, pegar na gola, sabe, sacudir e dizer o que é que vocês estão fazendo. No desenrolar da história nós vemos que eles estão movidos por misericórdia, estão movidos por amor. O que é que eles fizeram? Versículo 19 novamente, se a terra da vossa herança é imunda, ele disse, se vocês estão pensando nisso, venha para a terra da possessão do Senhor e tomai posse entre nós. Olha, onde habita o tabernáculo do Senhor. Entendeu o que eles estavam dizendo? É porque lá não tem tabernáculo, aqui tem, né? Desse lado do Jordão tem, lá não tem. Então eles estão, rapaz, aqui daí. Não, venha para o lado de cá. Olha, irmãos, sabe o que significava dizer venha para o lado de cá? Significava dividir a herança deles. Entende? Dividir as terras, dividir aquilo que já tinha sido entregue. Nós vamos abrir espaço para vocês. Nós vamos ceder da nossa possessão para dar para vocês. Ou seja, irmãos, eles estavam dispostos a pagar um preço para que o povo de Deus não se dividisse, para que não fosse criado um cisma, uma divisão. Eles estavam dispostos a fazer esse sacrifício para que seus irmãos não adotassem práticas idólatras, de desonra ao nome de Deus. Então isso era uma preocupação com o reino de Deus e também com a glória de Deus. Então a preocupação maior deles era o bem espiritual de seus irmãos. Esse espírito, irmãos, precisa estar nas nossas igrejas nos dias de hoje. Precisa estar. Olha só, seu próprio bem-estar não foi colocado acima do reino. Eles colocaram o seu bem-estar a serviço do reino. Seus bens materiais aqui não foram contabilizados. Eles não pararam para fazer as contas quanto isso ia custar a cada uma das outras tribos. Eles não pensaram nas suas perdas, pensaram no reino de Deus, no nome de Deus, no bem
dos filhos de Israel. Eles entenderam, irmãos, que quem mais deve envidar os esforços pelos filhos de Deus somos nós mesmos. Nós é que temos que nos esforçar. Qual o propósito maior daquilo que Deus nos dá? Das nossas possessões, dos nossos bens, dos nossos talentos, dos nossos dons. Qual o propósito maior? É o reino de Deus. Temos estudado isso, pela manhã, sobre o reino de Deus, o que compreende o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Então eles viram essa ameaça ao povo de Deus e agiram com amor e com misericórdia. Fizeram uma proposta de amor: venham para cá, venham para a nossa terra, não cometam esse pecado. Eles, não importa, vai dar muito trabalho, já está tudo dividido, isso a gente divide de novo. Isso não importa, o que importa é a nossa união, é a nossa comunhão. Não há preço que pague a nossa união. Então eles disseram: tomai posse entre nós. Então é preciso perguntarmos, irmãos, temos agido assim quando enxergamos um perigo à unidade da igreja? Temos envidado todos os esforços para não haver qualquer ameaça à unidade do corpo de Cristo, porque Deus pode estar ali mostrando, Deus pode estar abrindo seus olhos, lhe mostrando um perigo. E preste atenção, nós somos responsáveis de forma individual e também de forma coletiva. Essa é uma coisa que as igrejas, os membros das igrejas têm muita dificuldade de entender, têm muita dificuldade de compreender. Irmãos, deixa eu abrir aqui um rápido parênteses. A igreja é composta de oficiais e membros. Isso tem lá no capítulo 26 da nossa confissão, parágrafo 8, se eu não me engano. Oficiais e membros. Os oficiais são os bispos, anciãos ou bispos, são os pastores, e os diáconos. Qual o papel deles? Servir a igreja, instrumentalizar a igreja. Deus lhe deu essa capacidade. Deus colocou sobre eles o Espírito, deu o dom e o talento para servir, para instrumentalizar a igreja. A fazer o quê? Não se instrumentaliza ninguém, irmãos, para ficar parado, não, sentado no banco. É para você agir. Não são os oficiais que vão fazer tudo que tem para ser feito na igreja, não. Não, olha isso. Não, tem um pastor, tem um diácono. Ele faz, ele vai, ele chega, ele pega. Não. Olha só, quando os diáconos foram instituídos, foi porque os apóstolos disseram: não é bom que a gente deixe o trabalho da gente para fazer isso daqui. Agora, pense os irmãos. Abra em Atos 6 rapidamente. Então nós temos aqui a instituição dos primeiros diáconos. Atos 6, os 6 primeiros versículos. Tá? O que nós temos aqui, irmãos, os apóstolos disseram: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, versículo 2, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles vão encarregar 7 homens para serem diáconos. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas
e no colar o prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Veja, a questão aqui de eclesiologia. Foram os apóstolos que escolheram? Foram? Quem foi? A igreja. É o caráter congregacional. Quem melhor para escolher esses homens do que os apóstolos? Tem alguém melhor para escolher? Não, né? Aprenderam de Cristo, andaram com Cristo. Não era melhor eles escolherem? Quem escolheu? A igreja. Muito bem. 7 homens. Nessa altura aqui, irmãos, a igreja já contava com quantas pessoas? Mais de 5.000. Como é que 7 homens dá conta de 5.000 pessoas? Eu pergunto. Dá conta? Não, pastor, mas nem todo mundo era necessitado. Mas tinha muita gente necessitada, irmãos. Como é que eles conseguem identificar a necessidade no meio de 5.000 pessoas? E como é que eles conseguem atender a necessidade? Porque eles tinham que, o ministério das mesas, ele tinha que atender as mesas, a necessidade daqueles irmãos. Como é que eles iam conseguir? Me diga, 7 homens. Não conseguia. Como é que eles davam conta, irmãos? Deus lhes dava a capacidade e eles supervisionavam também o rebanho para um ajudar o outro. Os irmãos identificavam as necessidades uns dos outros e comunicavam, ia lá os diáconos. E os diáconos orientavam. E os diáconos instruíam porque eles eram cheios do Espírito Santo. Entende? Fecha o parênteses. Irmãos, o compromisso de manter a unidade da igreja, de zelar pela igreja, é de cada um dos membros da igreja. Não pense que é só do pastor e dos diáconos, não, ou dos pastores. Vou começar a falar nessa pluralidade pastoral, que é o que nós encontramos na Escritura. Nós encontramos na igreja primitiva. Dos pastores e dos diáconos. Não. A responsabilidade é nossa. A cooperação dos membros é premissa no corpo de Cristo. Um coopera com o outro. Então, a unidade da igreja é compromisso de cada um. E isso tem um custo. Tem um custo. Estamos dispostos a pagar esse preço, esse custo? Porque Cristo pagou um alto preço por todos nós. Estamos dispostos a pagar esse preço também? Nossas atitudes em manter a unidade, preservar, né, essa comunhão, vai nos mostrar se realmente nós amamos a Deus, se amamos a igreja, se amamos nosso irmão, se estamos dispostos a lutar pelo reino de Deus, se somos misericordiosos. Se não estamos dispostos a fazer nenhum esforço, de fato, amamos a Deus, amamos a Cristo, porque Cristo pagou o mais alto preço pela unidade da igreja, não foi? Sua própria vida. Então temos estendido a mão para o nosso irmão. Temos buscado dar o apoio necessário ao nosso irmão, o que for necessário, o que for preciso. Nós temos gastado nosso tempo, nosso conhecimento, nosso recurso nesse propósito. Aqueles irmãos de lá disseram: venha para cá, né? Vamos dividir a nossa herança. Temos suportado uns aos outros em amor para que não haja divisão. Temos levado a carga uns dos outros. Ou para você isso é muito custoso? Não, esse preço é muito alto.
quero pagar esse preço, não. Eu tenho que suportar um irmão chato. Tenho que suportar um irmão mal educado. Irmão, na igreja tem gente chata, mal educado. Somos poucos ainda, mas com a graça de Deus seremos mais. Vem todo mundo de todo lugar, irmãos. A graça de Deus alcança todos, nós vimos isso. E Deus chama os eleitos e bota dentro da igreja. Um veio de um tipo de educação, uma família. Ele tem uns costumes, sabe? Ele lá, ele vivenciou de um jeito. Ele chega na igreja. Quando a pessoa chega na igreja, você não passa pelo molde e fica todo mundo do mesmo moldezinho assim, não, como uma massa. Os irmãos trabalham na cozinha, sabe, né? Pega uma massa, pega um moldezinho, sai tudo igualzinho, né? Uma estrelinha, não sei o quê. Não é assim que funciona na igreja, não, irmãos. A palavra vai moldando, vai adequando. A Bíblia diz que um ferro afia o outro. Um vai ajudando o outro a se adequar, a se moldar. Isso tem que ter paciência. Você tem que gastar tempo. Você tem que gastar dinheiro, esforço, aquilo que você tem. É a gente que vai fazer isso. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Você acha que era aquele negócio místico, é aquela coisa extraordinária? Não, é no ordinário, no dia a dia, no trabalhozinho, na conversa, no cuidado, na orientação, na ajuda. É assim. Você vai ter trabalho, querido. Se você pensa que está na igreja e você está no parque. Tem outro programa de Silvio Santos que era Domingo no Parque. Não está domingo no parque, não. Está no campo de batalha, está numa luta. É assim. Você está disposto? Essa é a porta estreita, né? É estreita. Você está tão acostumado, está tão confortável, né? Na sua casa, na sua família, né? Está tudo bem, está tudo ajeitadinho ali, está ali do seu jeito. Você tem a sua programação, tem as suas coisas, aí tem uma necessidade da igreja. Não, eita, eu vou ter que quebrar aqui a minha programação. Eu vou ter que acordar mais cedo, né? Para fazer isso. Para quê? Não quero, não. Estou muito bem aqui. Não, o outro está precisando, é uma demanda. Não, mas o outro faz. Quero não sair da minha zona de conforto, não. Como é que devemos reagir às ameaças à unidade do povo de Deus? Movidos por amor e misericórdia. Em quarto lugar, na sequência, né? Segundo hoje, mas em quarto, dispostos a ouvir. Dispostos a ouvir. Versículos 21 e 22. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel. Vejam, aqui é a comitiva, né? Agora vamos ouvir a resposta das duas tribos e meia. Versículo 22. O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se for em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Então, da parte da comitiva, eles tinham que ter a disposição de ouvir. Eles vieram, apresentaram a questão, não foi? Mostraram o perigo da infidelidade, se dispuseram a ajudar, mas precisa ouvir. Precisa exercitar o ouvir. Tiago nos diz, irmãos, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Mas o nosso ouvir precisa ser um ouvir segundo a Escritura. Tudo é segundo a Escritura, irmãos. As propostas que vamos fazer tem que ser segundo a Escritura, né? A análise que temos que fazer da situação tem que ser segundo a Escritura. Tudo tem que ser segundo a Escritura.
Por isso que Cristo disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E de nada adianta parar para ouvir se não estamos dispostos a compreender o que o outro tem para falar. E se não fizermos isso segundo a palavra. Se a gente já chega para ouvir, já tem o certo e o determinado das nossas conclusões, antes mesmo do outro explicar, então não tem pessoas que são assim: eu vou lá falar com ele, mas o ouvido está tapado. Vai para falar, mas não vai para ouvir. Então o exercício de ouvir tem que ser praticado, irmãos. E a gente não pode estar exigindo isso do outro. Mas ele não quer ouvir. Não, mas é você. Estou falando com você, não estou falando com o outro. Eles apresentaram uma acusação, né? Eles questionaram e mostraram as consequências da desobediência. Eles estenderam a mão, a destra, né? Com amor, com misericórdia, e estavam dispostos a ouvir. É assim que nós devemos reagir. É assim que nós devemos agir na igreja. É assim que nós vamos promover a unidade. Quando não há disposição de ouvir, irmãos, não há união. Não tem como haver união. Se eu não tenho esse espírito, se eu não faço esse esforço, eu não estou colaborando com a unidade. Eu quero falar, quero argumentar, quero me explicar, quero apresentar minhas razões, mas não quero ouvir o outro, não quero entender o outro. Já estou determinado. Então, quem não quer ouvir, irmão, não deseja unir. Quem não quer ouvir, não deseja unir. Não demonstra misericórdia. Não exercita paciência, não suporta. Na Bíblia, irmãos, tem o tempo todo: suportar-vos uns aos outros, aconselhar-vos uns aos outros mutuamente, né? Amar-vos uns aos outros. Você tem muito uns aos outros. O que é isso? Porque é uma via de mão dupla. Entendeu? Uns aos outros é aquela via de mão dupla. Ouça, faça e ouça. Uns aos outros. Uns aos outros. Então você tem que prestar atenção. E aqueles irmãos ouviram. Olha, o que é que aqueles irmãos ouviram? O que é que aquela comitiva ouviu? Aquela comitiva representava milhares de Israel. O que é que eles ouviram? O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe. Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou foi em fidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Ou seja, o único e verdadeiro Deus sabe se agimos ou não com rebeldia. É isso que ele disseram. Ele disse: toma Deus por testemunha. Foi isso que eles disseram aqui. Isso aqui é uma ótima oportunidade de aprendizado, irmãos. Isso aqui ele está dizendo: olha, o soberano, o que sabe, o todo-poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é dono de todas as coisas, ele sabe. Olha, é interessante que eles não rebateram as críticas, não foi? Prestaram atenção? As suspeitas. Eles não criticaram a indelicadeza dos irmãos. Você podia dizer: vocês estão me ofendendo. Ah, que absurdo você dizer um negócio desse de mim. Não quero mais nem conversa. É assim que normalmente a pessoa está ressentida. Não quero mais nem conversa com você. Você vem com que absurda essa acusação contra mim. Que provas você tem? Não. Você está sendo precipitado na acusação. Você está sendo precipitado. Não quero nem conversa com você. Não. Não precisava vir desse jeito, não. Olha, vem aqui as autoridades, é para me intimidar, é. Finéias e 10 príncipes da congregação. É para intimidar esse povo todo. Não disseram isso, não. Eles disseram: Deus, o onisciente, sabe. E vocês todos vão saber que nós não agimos com rebeldia ou infidelidade ao Senhor. Eles responderam: Deus sabe nossa convicção. Deus sabe a integridade do nosso coração. Deus sabe a intenção das nossas mentes. Nunca pensamos em nos separar, em provocar uma
cisão entre o povo de Deus, de estabelecer um altar em oposição ao que Deus mesmo ordenou. E eles disseram, e se a gente fez isso, não nos preservem, ou seja, pode nos matar. Olha que convicção. Como é que podia 2,5 tribos ia poder com as outras? 9,5? 10, né? Não ia. Convicção, irmãos. Fé, segurança, confiança. Isso é um exemplo. É um exemplo para nós. Veja a forma como reagiram. Eles disseram naquilo que estavam certos, convictos. Não foram partir para, o embate com os irmãos. Não partiram para o embate, não. Não, irmãos. Deus sabe. Primeira coisa, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Mas eles continuaram falando. E a comitiva ouvindo. Vamos lá, 23. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, aí eles vão dizer o motivo. Agora, irmãos, é que eles vão dizer o motivo. Fizemos por causa da seguinte preocupação. Eles tinham uma preocupação. Quando eles foram saindo, eu aqui estou imaginando, não diz na Bíblia não, irmão. Quando eles foram saindo de lá, sabe? Aí vem, irmãos, a cabeça, né? Veja, eles estavam há anos lutando juntos. Ficaram seus filhos, algumas pessoas lá na Transjordânia, foi cuidando da terra, o gado ficou por lá e eles saíram para guerrear, para pelejar. E a todo momento eles estavam juntos ali, tá certo? Com o povo todo, com a maioria do povo, com Josué, com Eleazar o sacerdote, com o pessoal lá constituído, sabe? Todo mundo estava junto. Aí quando eles saíram, aí, como a gente diz assim, a ficha começa a cair, né? A ficha vai caindo, diz, rapaz, a gente está se afastando daqui, a gente vai atravessar o rio, a gente vai ficar distante. Rapaz, isso não é... Isso é preocupante. A gente vai ficar distante, distante do local de adoração. A gente vai vir adorar, mas de 3 em 3, 3 vezes ao ano. É pouco, assim, para o tempo todo que a gente vai ficar afastado. Aí vem a preocupação, olha lá no versículo 24. Amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos. Ou seja, a preocupação dele foi adiante. Ele disse, nessa geração ainda pode até ficar, a memória. Porque a gente vai falando para os filhos da gente, mas a gente vai morrer. E quando a gente morrer? E os filhos da gente? E os filhos dos outros? Não vão poder dizer, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Ou seja, os outros, a outra geração vai dizer contra os deles. Vocês não tem nada conosco, vocês estão distantes. A gente não tem contato. A preocupação deles era essa. Então, irmãos, eles estavam com uma preocupação legítima demais, corretíssima, que a gente deve ter com nossos filhos, né? O que é que a gente tem deixado com os nossos filhos na igreja? Tem que preocupar. Você vai morrer, irmão. Eu vou morrer. E como é que vão ficar nossos filhos? Tem que ter a preocupação. E eles tiveram essa preocupação. Então veja, aquilo que lhes moveu a fazer esse monumento vem à tona. Vamos continuando, versículo 25. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite. Olha, tem uma separação aí, rapaz. Tem uma separação geográfica que a gente não pode ignorar. Por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubem e filhos de Gad. Não tendes partes no Senhor. Os filhos podiam dizer isso. Entendeu? A próxima geração podia dizer, isso aí não tem parte não. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Eles pensaram nisso. Versículo 26. Pelo que dissemos, preparemos-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, não é para nada disso.
Mas para quê? Versículo 27. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Então eles querem dizer assim: olhe, nossos pais construíram isso daqui como uma referência, para dizer, nós servimos ao Senhor. Aqui não é para edificar, ninguém está edificando aqui não, ninguém vai cultuar aqui não. Isso aqui é um marco, é uma referência, e foi construído pelos nossos pais. Por quê? Para que vocês saibam que nós também adoramos o Senhor. Foi por isso que foi construído. Era comum, irmãos, construir monumentos naquela época, era muito comum. Quando eles passaram no Jordão, ficaram 2 monumentos, 2 montes de pedra. Um no meio do Jordão foi construído e um depois do Jordão. Marcos, referências. Para quê? Para que se lembrassem do que Deus fez. Que eles passaram o Jordão a pé enxuto. Quando o Jordão secasse, aí iam aparecer aquele monte de pedra ali. Xuxa, o que é isso? Né? Xuxa não sabe não. Deus fez passar o povo a pé enxuto aqui. Olha aqui eles construíram logo depois. Rapaz, foi mesmo, foi. O Jordão aqui, como foi que isso aconteceu? Eles passaram, estava seco o Jordão. Eu disse, não. Eles passaram quando o Jordão estava mais cheio. Isso é impossível, isso é não. Os sacerdotes, quando chegaram com a arca pertinho do pé do Jordão, as águas pararam, abriram assim. Foi mesmo, foi. Eita, Deus estava com eles, estava. Era assim. Para se lembrar, eles construíram isso para isso. É interessante, irmãos. Então, a verdade, o que moveu aqueles irmãos ali a fazerem isso, né, era algo contrário ao que eles estavam pensando. Mas tudo dava a indicar que era o contrário, né? O altar, não sacrificar. E é grande, olha. Não. Eles temiam ser deixados fora da comunhão, por causa da distância, da separação que havia entre eles. Temiam que no futuro dissessem, vocês são estrangeiros da comunidade de Israel. Vocês vivem numa terra estrangeira, e não na terra de Canaã. Eles temiam que a nova geração pudesse fazer isso. O Jordão nos separa. Deus mesmo botou o Jordão para separar vocês de nós. Vocês não tem nada a ver com o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo está do lado de cá. Vocês estão do lado de lá. Esse era o principal temor. Por isso que é importante ouvir, irmãos. Por isso que é importante ouvir. Mas ouvir com o coração aberto, disposto, né? Com o espírito correto. Senão você ouve e interpreta errado. 28 e 29. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Disseram longe de nós. O ponto principal, irmãos, é que o objetivo deles era que servisse para lembrar que eles tinham algo, tinham porção igual no Senhor com seus irmãos do lado oposto do Jordão. Isso no futuro, depois de um certo tempo, porque a memória da gente costuma ser fraca para algumas coisas, não é verdade? Esquecemos. E as nossas gerações? Então, irmãos, é muito importante ouvir com o espírito adequado, com o espírito disposto. Não vamos saber a razão pela qual as pessoas agem se não as ouvirmos falar, sem que elas se expliquem, que respondam as perguntas. Muito podemos ouvir se nos exercitarmos nesse propósito,
evitar emitir uma opinião e uma afirmação antes de ouvir. Por isso que Tiago diz, seja todo mundo pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu dizia isso muito a um colega de trabalho, e ele dizia, Rogério, eu sempre fui assim, eu sempre fui pronto para me irar, pronto para falar e demorado para ouvir. Ele está ouvindo agora seus conselhos, é bom isso daí. Então, irmãos, muito podemos aprender uns com os outros. Saber qual o motivo que nos leva a agir de determinada maneira. Graças a Deus, nós não sabemos o que se passa no coração um do outro. Graças a Deus, não sabemos. Por isso que é importante saber ouvir. E aqui nós vemos a preocupação com a geração futura, com os nossos filhos. E precisamos nos preocupar. O que temos feito para que no futuro nossos filhos estejam sempre lembrados da lei de Deus? O que temos feito hoje para nossos filhos nos lembrar da lei de Deus? Para que eles não sejam separados da comunhão dos santos, da unidade da igreja. Então, como devemos agir as ameaças à unidade do povo de Deus? Por último, e já concluindo, nós vimos que devemos ser movidos por amor e misericórdia, devemos estar dispostos a ouvir, e por último, nós devemos estar desejosos de promover a união. Versículo 30. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Então, irmãos, essa delegação, deixa eu enfatizar isso, estava ali com o espírito correto. Eles não queriam só apresentar uma sentença acusatória contra seus irmãos. E por isso que quando eles ouviram isso, eles se regozijaram, porque eles queriam promover a união. É assim que nós devemos agir, com o motivo correto, com a motivação correta. Promover a unidade da igreja só pode acontecer quando eu estou movido com a motivação adequada, a motivação da união, disposto a perder. Se eu estou disposto a perder, eu não vou promover a união. Aqueles que disseram, tome posse conosco na nossa terra, disposto, não é? Disposto a ceder, disposto a compreender, disposto a perdoar. É assim que devemos agir. Então eles jubilaram. Havia uma ameaça, e eles, não é, tomaram a devida posição. Mas quando eles viram isso, a união não estava mais ameaçada. O reino de Deus eram os seus objetivos, e os outros detalhes não importavam aquelas pessoas. Eles não questionaram, eles disseram, porque é um problema sério, né? Você dá um negócio, aí você fica, rapaz, acho que não é isso não, porque se fosse isso... Eles não disseram assim, você nos disse que pretende fazer, que não pretende fazer sacrifício em oferta ao Senhor, mas quem vai garantir isso? Eu não agindo desse jeito. Que segurança você vai dar aqui? Isso nunca vai acontecer, né? E eles disseram, sim, mas se você realmente queria fazer isso, por que você não disse com antecedência? Por que você chamou Josué, que é nosso líder? Por que não falou com Eleazar? É alguma coisa estranha aí, viu? Não falou isso não, irmão. Falou isso não. Ele disse, isso é uma falta de respeito com as autoridades. Não disse isso não. Sabe, irmãos? Eles queriam promover a unidade e não suscitar a ira.
deixaram de lado o orgulho e abraçaram a união, a unidade e a comunhão. Versículos 32 e 33. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, os filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Disseram exatamente o que aconteceu. 33. Com essa resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós, de que o Senhor é Deus. Amém. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos agir, reagir biblicamente a qualquer sinal de ameaça à unidade da igreja, à unidade do corpo de Cristo. E que Deus nos torne unidos cada dia mais. Amém. Amém. Vamos orar.